Nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Glória a Deus. É claro que nós vamos falar aqui sobre arrebatamento e vamos estar discorrendo desde o versículo 36 ao versículo de número 44 para a glória do Senhor. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa maravilhosa oportunidade e entender o que significa dizer: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vamos no seu contexto. Exortação à vigilância, versículo 36. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Glória a Deus. Quando nós olhamos aqui a exortação à vigilância na sua epígrafe, logo Jesus passa a dizer que em relação ao dia e a hora, ninguém sabe. Jesus fala categoricamente dia e hora. Jesus ele não fala de mês nem de ano. O que nós podemos entender que através de estudos profundos, através de investigações bíblicas, através de vários comentários de grandes teólogos, inclusive Albert Einstein, eles trazem uma perspectiva de época da vinda de Jesus. Basta dizer que no versículo 32 fala: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos renovam e botam suas folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando vides essas coisas, sabei que está próximo às portas. E no versículo 34 deste mesmo capítulo diz assim: eu vos digo que não passará essa geração. Bem, você investiga o quanto dura uma geração e você sabe que Israel nasceu como Estado no dia 14 de maio de 1948 e passa a contar daí uma geração, e aí você tira as suas conclusões, mas o dia e a hora ninguém sabe, ninguém saberá. É só você observar que agora na Terra nós passamos por 3 tipos de calendário. Primeiro, calendário judaico. E o calendário judaico tem 360 dias no ano. Não é igual ao calendário gregoriano. O calendário judaico, 360. O calendário juliano, que era dos Césares, tinha 365 dias, enquanto que o calendário gregoriano, encomendado pelo Papa Gregório, tem 365 dias, mais a diferença de um dia a cada 4 anos. Bem, com essas diferenças de calendário, nós podemos ver que a volta de Jesus está um pouquinho para lá ou um pouquinho para lá dos estudos que nós podemos encontrar. Mas afirmo, como diz a Bíblia, dia e hora ninguém sabe. Mas podemos desconfiar de uma determinada época. É só estudar a Bíblia e você vai entender melhor. Aí diz a Bíblia ainda no versículo 36, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ora, se entendermos que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são onisciente, onipresente, onipotente, somente os 3, como pode Jesus dizer que ele não sabe, sendo ele o Filho? Logo, entendemos que Jesus está na terra e que essa informação é do céu dos céus, é na dimensão de Deus, aonde está Deus. Aleluia! E é por isso que Jesus fala dessa forma, e a determinação final vem do nosso Deus. E diz a Bíblia, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ora, como é que era nos dias de Noé? Noé construía a arca
E nós tínhamos lá a incredulidade imperando. Aleluia. Nós tínhamos a dúvida do que era aquela construção daquela arca. Nós tínhamos a apostasia. Ninguém acreditava que iria chover. Nós tivemos ali também, na época de Noé, uma geração, o que se conta 120 anos, que foi a durabilidade de construção da arca. E aí você vai vendo, aí você vai tomando as suas conclusões, porque na época de Noé é exatamente a nossa época, onde ninguém acredita mais em nada. E aí vamos indo, vamos olhando, vamos observando. O que mais temos? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ora, nós estamos vendo aqui o mundanismo impercebível ao nosso derredor. Nós estamos vendo o mundo imperando. Nós estamos vendo o pecado de todos os lados, em todas as camadas sociais. E hoje, ainda pela internet, eu pude ver ali, no estado de São Paulo, se não me falha a memória, traficantes fizeram com que 2 homens cavassem a própria cova, e mostrou ali a filmagem daquelas pessoas armadas, daqueles duas pessoas que seriam assassinadas cavando a sua própria sepultura, entrando na sepultura e sendo abatidas com tiro de armas, e logo a seguir colocaram fogo naquilo ali, jogaram gasolina, jogaram fogo naqueles 2 corpos e enterraram aquelas pessoas ali. Onde está o amor? Aonde está vamos dizer assim, a humanidade? O que está acontecendo conosco? É o que nós estamos vendo aí, o mundanismo imperando em todas as áreas da nossa sociedade. Não existe mais crédito em ninguém. Outro dia aí um rapaz aí desafiou aí um policial, e o policial ali disparou, e olhando, observando aquela cena, eu entendo que foi um negócio muito crítico. Dá para formular questões, e aí uns irão aprovar e outros irão condenar. Se perdeu os critérios, tanto para o bem como para o mal. Se perdem os valores, invertem-se os valores. É o que nós estamos vendo aí. Não existe mais limite para nada. Era o que acontecia na época de Noé, e é o que está acontecendo nos nossos dias. E nós sabemos lá que Noé entrou na arca, e aquelas pessoas tiveram seus destinos traçados após fechar a porta. O que também nos leva ao capítulo seguinte de Mateus 25, versículo 6, o grito, e logo em seguida fechou-se a porta, onde se definirá todas as coisas. E para onde vai esse povo? Para onde eles irão? Aleluia! E lá no versículo de número 40, diz a Bíblia, no 39, diz a Bíblia: e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas não estão percebendo nada, nem mesmo dentro das igrejas, porque muitas igrejas por aí já virou clube social. Aleluia! Muitos lugares por aí já deixaram de ser igreja, porque qualquer uma que substitui doutrinas bíblicas por liturgias e técnicas humanas está negando a palavra de Deus e deixa de ser aquilo que foi chamado para ser, igreja. E nós estamos vendo isso aí. E a prova está no versículo 41, que já nós vamos aqui trazer uma explanação para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
E a Bíblia diz lá no versículo 40, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. O versículo 40 está falando do homem, do ser humano, está falando do indivíduo, que haverá critérios para a salvação. O campo é o mundo, e haverá separação, aleluia, daquele que prega a palavra, daquele que vive a palavra, daquele que está comprometido com a palavra. Aqui no versículo 40, a separação do indivíduo, a separação da identidade, a separação do cristão com aquele que é verdadeiramente cristão, com aquele que não é, com aquele que parece ser. Esse é o versículo 40. E quando nós olhamos no 41, é preciso entender com profundidade. Observe, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Você quer ver como o leque se expande? Você quer ver como, aleluia, as alternativas, o raciocínio se expande quando mudamos a palavra mulher para igreja? Você quer ver? Estando duas, está falando de mulher. Moendo no moinho, será levada uma, está falando de mulher, e deixada a outra, está falando de mulher. Mas nós sabemos que na Bíblia, mulher também tipifica a igreja. Quer ver? Estando duas moendo, estando duas mulheres moendo. Moendo o que, irmão, no moinho? Moendo o que? O trigo. O que é trigo? A palavra de Deus. Então eu vejo aqui no capítulo 24, versículo 21, eu vejo igrejas trabalhando com a palavra no moinho, distribuindo a palavra, aleluia, para a humanidade. Duas mulheres moendo no moinho, trabalhando para Jesus. Duas mulheres trabalhando para Jesus. Será levada uma e deixada a outra. Por que que a Bíblia, quando me informa dentro de um contexto que mulher é igreja, por que que a Bíblia me informa que a metade será levada e a outra metade será deixada? Por quê? Logo eu entendo que estão usando a palavra de maneira errada, estão trabalhando de maneira equivocada. É Jesus que está falando, vai levar uma e vai deixar a outra. E aí eu passo a contextualizar, a imaginar, mas estão trabalhando. Mas que trabalhar é esse? Como é que estão trabalhando? Se na hora que se espera não subirá, qual é o trabalhar? De que forma estão trabalhando? Qual é a situação? De que forma estão agindo? Para que não subam, para que não sejam arrebatadas. Porque é Jesus que está informando que uma será levada e a outra será deixada. Nós podemos ver aqui o equívoco de muitas que se dizem igrejas. Usam a palavra, mas não como deveria. Estão moendo no moinho, distribuindo o trigo, distribuindo a palavra, mas não como deveria. E aí, olhando desta forma, nós vamos ver que a situação é muito mais séria do que nós pensamos. E no versículo 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabei a que hora. Fala de novo em hora. Lá no versículo 36 de hora. E aqui em 42 está falando a que hora. Vigia. Todos, absolutamente todos, fazem um esforço tremendo para viver nessa terra. Todos não pensam em morrer, tomam remédio, vão à academia, fazem caminhadas, usam maquiagens, fazem cirurgias plásticas e vivem nessa terra como se nunca fossem morrer. Não querem adoecer, fazem planos de saúde, tratamentos e por aí vai,
querendo viver mais e mais ainda nessa terra, quando nós deveríamos ser ensinados a ir para a eternidade com Jesus. E morrer por Cristo seria a glória do cristão. Mas quem ensina isso, né? Nós podemos entender que uma hora tudo isso vai acabar, que o tempo da graça vai terminar, e o dia derradeiro da volta de Jesus está se aproximando cada dia mais. E mesmo aqueles, podemos ver no 40, o indivíduo pregando, e um será tomado e o outro será deixado, podemos ver que uns estão pregando com sinceridade e outros por ganância. E vimos no 41 que verdadeiras instituições estão trabalhando por tudo menos por Jesus. E é por isso que ele fala, vai ser tomado um, deixado outro, vai ser levada uma e deixada outra, uma proporção assustadora, porque quem faz a obra logo entende que será arrebatado, aleluia. Mas esse não é o critério de Deus, porque Deus sonda os corações e ele sabe quem é quem, e ninguém pode escarnecer ou zombar de Deus, aleluia. E no versículo 43, entendeis, pois isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Perseverança. Quando falamos da figura do ladrão, ele vem e leva só o melhor. Ele vem na hora que nós não esperamos, no dia que nós não esperamos. Mas podemos vigiar, porque esse é o derradeiro. Nós estamos nos últimos dias, nos dias de Noé. E a informação para essa oportunidade é que nem todos serão arrebatados. Não se enganem, não se enganem. É preciso muita vigilância e é preciso estar na presença do Senhor com sinceridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no 44, por isso estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Não chegará. O intelecto humano foge à razão humana com relação a dia e hora. Mas nós poderemos perceber a sua época. E tudo que nós estamos vendo ao nosso derredor é aquilo que a Bíblia diz no versículo de número 37 e 38, como nos dias de Noé. Se nós detectamos os dias de Noé, nós podemos perceber que a época é essa, só não sabemos o dia e a hora. E podemos entender que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Receba essa palavra em o nome de Jesus.